Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, meus amigos, estamos aqui mais uma vez começando o nosso Bate-papo Novo Tempo com Haroldo Melo. Fala, Haroldo, bom dia, Haroldo. Bom dia, meu amigo Didi. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. É um prazer enorme estarmos nessa conexão. Haroldo, a gente está aqui com aquela série sobre crises, né? A gente falou na semana passada sobre a questão dos filhos, como lidar com as crianças, até o adolescente, né? Para essa questão do divórcio, que é muito traumática para a criança, para o adolescente. E hoje nós vamos falar de um assunto também um tanto chatinho, né? Que é a questão do relacionamento com o ex-cônjuge, né? O divórcio, a separação. E aí tem todo vamos dizer, aquela negociação, né? A negociação que há muitas vezes, a questão de ver quem é que vai ficar com aquilo outro, né? Como vai ser, de repente tem uma pensão, não sei. E aí você vai trazer para a gente algumas dicas aí para que haja esse acordo, né? Esse relacionamento com o ex-cônjuge. Então você vai mostrar para a gente algumas coisas, por exemplo, a questão aí da conversa, alguns erros que as pessoas muitas vezes cometem, né, ao conversar com o ex-cônjuge. Você que tem sempre aí tratado com muitas pessoas, qual o erro que você geralmente aponta? Olha, Didi, essa relação com o ex-cônjuge, ela é uma condição que pode ter um bom encaminhamento ou pode preservar uma situação conflituosa. Uhum. Agora, alguns detalhes, né? Nunca procure um ambiente gerador de conflito. Procure um ambiente particular, um ambiente neutro. De preferência, estejam sozinhos. Não coloquem os filhos nesse cenário, né? E um lugar público, para que não haja determinadas situações entre os dois ali. Uma sala fechada é perigoso. É. Um ambiente isolado é perigoso. É bom que seja um ambiente público, Seria então para que legal possam uma conversar. praça, um Uma shopping. praça, um shopping, um restaurante, Uhum. é, algum lugar assim. Nada daqueles lugares que leve para romantismo, mas um lugar que seja sóbrio, né? Para Sim. que eles tenham essa possibilidade de conversar. Por exemplo, a E questão do aí acordo. A questão do acordo, muitas vezes é legal ser por escrito. é legal ser por escrito, para não ter depois inferência de um do outro, cobrando isso, aquilo que não foi acordado, porque o acordo escrito ele traz já uma relação trabalhada, conversada, né? Para que não haja dúvidas e fica de maneira clara, conforme aquilo que foi combinado, Hum, né? hum. Para isso precisa de uma conduta séria, uma conduta natural e correta, não é algo forçado, algo que você impõe alguma condição para estar fazendo essas coisas. Não, haja naturalmente, né, com seriedade. Você tem que estar preparado para esse momento. Não é porque agora é um ex-cônjuge que você vai com suas armas de ataque. Seja cordial, né? Seja reservado, não fique falando pelos cotovelos. E também evite demonstrar sentimentos, evite chamegos, não altere o seu condicionamento emocional, porque numa separação há sempre aquele cônjuge que alimenta aquela Esperança. esperança, aquela coisa toda. E aí, de repente, quando vão para conversar a respeito do acordo e tudo mais, de repente bate aquela nostalgia. Cuidado,
Não Uhum. altere o seu emocional. É difícil? É, mas Uhum. procure controlar, né? É, E você falou aí, é que a gente está conversando aqui, tem um certo atraso, e quando eu te interrompo, ainda você demora um pouquinho para ouvir. É, é muito comum, você tocou no assunto aí, né? A pessoa criar expectativas, né? E aí ela não aceita que o outro não quer mais. E aí fica um clima meio chato. Então é bom ela se preparar e respeitar a decisão do outro, né? Ainda que não tenha havido nenhuma traição, mas o outro não quer mais, você tem que respeitar a decisão do outro, né? Você não pode amar pelo outro, o outro também tem que te amar. Então é importante exatamente, você aceitar isso aí, né? exatamente. E aí tem que ter um detalhe todo importante nessa história: não aumentar o trauma dos filhos, né? Uhum. Se houver uma discussão com o ex-cônjuge, Sim, que os filhos não estejam presentes, porque a separação já dilacera o coração daquele filho. Aí ele vê que os ex estão se degladiando, aquilo ali torna a situação mais complicada ainda para a vida daquela criança. Então é melhor não exacerbar o lado emocional. Por isso que é importante controlar as emoções nesse momento, né? Embora que alguém fique eternamente apaixonado pelo ex-cônjuge, mas é um ex-cônjuge, é sim. alguma pessoa que a partir daquele momento tem uma conduta diferente, né? E quando houver necessidade, que a pessoa está tão insegura, tão incerta, tão indecisa, ela tem que procurar um mediador imparcial, né, para poder dirimir as dúvidas que ainda haja. E se o negócio estiver emocionalmente muito complicado, a psicoterapia, né, ela é muito importante para ajudar. E quando envolver as questões legais do acordo e tudo mais, em vez de ficar discutindo com pessoas que não têm conhecimento na informação da área, procure um advogado, alguém que seja cristão, para poder dirimir essas situações. Porque, às vezes, existem pessoas que estão tão incertas com a sua decisão que precisa realmente ter um mediador idôneo nessa história. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, voltando àquela anterior da questão lá dos filhos, né? Que tem que evitar Sim, a discussão com os filhos e tal. Seria ideal, nesse primeiro momento de acordo, de negociação, não levar o filho ou os filhos, deixar eles separados ali. A gente já viu aí que o ideal é a gente ir para um lugar público, lugar aberto, para evitar até esses desentendimentos no lugar fechado, que é perigoso, como você bem apontou. Seria ideal, nesse primeiro momento aí, não levar a criança. Claro, pode levar a criança em um outro momento, tal, mas não esse momento. E aí, outra pergunta que eu te faço também. O ideal seria é, procurar um mediador, mas procurar um mediador separadamente ali, isolado, não nunca levar o mediador para conversar com o ex-cônjuge. O que você orienta nesse caso aí? olha, quanto aos filhos, os adolescentes têm a tendência de querer estar junto com a mãe para protegê-la, Uhum. né? A mãe não pode se deixar ficar refém desta situação. Ela tem que conversar com o filho, explicar para ele que é um momento é, de seriedade, que ela e o pai precisam estar a sós para conversar, que não vai ter perigo da exposição de vida para ele. Uhum. A segunda pergunta, você Do poderia. mediador. Do mediador, O né? Do mediador. mediador. Ele tem que estar O junto. mediador O mediador só vai estar junto, no caso, normalmente com as mulheres, quando houver risco de vida, Hum, que o cara é violento, que o cara ok. é agressivo, né? Normalmente a mulher que apanha, ela tem um medo muito grande, uma insegurança muito grande, e mesmo em lugar público, há camarada que se exalta e parte para o pau, né? Parte Uhum. para a briga.
Sim. Então, nesse caso, é muito importante que o mediador vá junto, mas fique naquela posição de estar ouvindo, estar ali como um acompanhante, mas silente, que não emita nenhuma opinião, deixe a pessoa conversar e só intervenha na situação se porventura ela pedir a ele que esclareça para o outro algum ponto do acordo ou da Uhum. negociação que estão fazendo. Muito bem, Haroldo. Olha, gostei muito, hein? Esclareceu bastante, embora o programa mais enxuto, mas foi muito bom. Fomos direto ao assunto. E para terminar aí, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos filhos, né? São filhos de qualquer maneira. Houve a separação, o divórcio, mas os filhos são legítimos e devem ser protegidos, né? Olha, essa vinculação biológica, ela não cessa com a separação. Os filhos continuam sendo filhos legítimos, mesmo que sejam adotados, né? As responsabilidades não são eximidas de nenhum deles, e essa responsabilidade é de eterno, porque filho é filho. Então, mesmo em casas separadas, é, o cuidado com o filho tem que ser consensuado, não pode ser unilateral. E por mais que a pessoa seja conflituosa, mas diante da lei, pai é pai, mãe é mãe, e a responsabilidade pátria sobre o filho permanece. E eles têm que ter no acordo uma forma de tratar com o filho ou com os filhos, para que eles tenham a condição ainda de educar, encaminhar, amparar e formar esse filho para ser um homem ou uma mulher que vai intervir na sociedade. Essa responsabilidade, ela permanece sempre. Não há por que o camarada ou a mulher se desvincular dessa responsabilidade. Embora a gente saiba que há elementos ou mulheres que assim o fazem, mas a responsabilidade ainda continua sendo paritária. Tá certo. Conversamos aqui com o Haroldo Melo, que é terapeuta familiar. Haroldo, na semana que vem você vai voltar com mais um tema aí ligado ao divórcio. Qual vai ser? Meu amigo, nós estamos é, trabalhando a prevenção. A Hum. pergunta é possível prevenir? Existe isso? Né? Será que eu posso trabalhar preventivamente para evitar o divórcio? Nós vamos ver isso semana que vem. Como é que isso acontece? Haroldo, obrigado, tá? Fica com Deus. Até o próximo encontro. Tchau, meu amigo. Um grande abraço aos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. É isso aí.